eu disponibilizo para os alunos que não têm acesso. Perfeito? Quem é o A? O Genivaldo resolveu o problema dele de som ou ainda não? Acho que não. Bom. Vamos começar, vou tentar começar conversando com vocês. A gente está entrando O Caio também não está conseguindo. Vai vir assim. Entre de novo. No ID, se tiver conta, não, se tiver. Alguém, vocês conseguiram configurações. O Caio também não está conseguindo. Todo mundo está me ouvindo, exceto o Genivaldo, né? Tem gente que andou saindo e tem que estar voltando. Como é que vocês conseguiram entrar, hein? Só para passar a Caroline, para passar aí para o Caio, que ele não está conseguindo entrar. Você pode responder para ele pelo WhatsApp, por favor? Puxa. Bom, primeira live vai ser um pouquinho complicada, mas vamos lá, a gente vai tentar. Só que você, Caroline, ainda está aparecendo para mim. Você está ainda como no meu sistema aqui. Bom, a Jaqueline, ok. Tudo bem, Jaqueline? Está conseguindo ouvir? Bom, vamos lá. Que eu queria ver... Vocês chegaram a ouvir ou a ler o material que eu mandei, os PowerPoints que eu mandei, sobre estratégia, orçamento empresarial?
Isso é uma pergunta. Só para saber por onde a gente vai começar a nossa aula hoje. Alguém vai responder? Se for responder, tem que destravar o microfone, tá? Que está travado. Alô? Estão conseguindo me escutar? Rebeca, está conseguindo me escutar? Se quiser falar, destrava o microfone. Estou sim, professor. Ah, beleza. Estou escutando Então, sim. ok, perfeito. Então é o seguinte, vocês chegaram a ler alguma coisa que eu mandei, do material que eu mandei para vocês ou não? Não. Não, ninguém leu nada. Não. Tá bom. Negativo. Tá bom, então vamos começar do zero. Vamos começar aí com o primeiro, então, com a primeira aula, que vai falar um pouquinho sobre orçamento empresarial. Deixa eu dividir aqui a tela com vocês. Tudo bem? Tá tudo tranquilo? Beleza. Ok, vamos lá. Então, essa primeira parte aqui do orçamento que a gente vai estar trabalhando, tem um vídeo que está disponível aí para vocês. E essa primeira parte foca muito mais em explicar o que é um orçamento e a importância de um orçamento dentro das empresas. Tá? Então, o orçamento é uma ferramenta que vai permitir, né, transmitir a estratégia da empresa para todos os níveis gerenciais e, inclusive, chão de fábrica. Todos vão ter acesso às informações detalhadas. Tá? E também o orçamento é uma peça que permite a coordenação entre as atividades o que acontece dentro da organização. Com isso, eu evito duplicidade de atividades. Por quê? Porque cada área vai ser responsável e vai estar lá no orçamento a responsabilidade dela. Também eu posso, dentro de uma peça orçamentária, colocar limite de gastos por alçada, por cargo hierárquico. Por exemplo, gerente de fábrica pode gastar até R$200 mil para fazer uma compra de equipamentos, de materiais e coisas assim, sem nenhuma autorização do superior. Por outro lado, se fizer a compra de uma máquina de R$1 milhão, vai ter que ter um diretor ou 2 diretores assinando essa autorização para esse tipo de gasto. Tá? E o orçamento também acaba sendo um instrumento de avaliação de performance dos gestores da empresa. Tá? Porque aí eu vejo o quanto a empresa está crescendo e o quanto que foi orçado e o quanto que os gestores estão conseguindo entregar, né, numa situação normal de atividade. O que a gente percebe hoje no mercado? Todas as empresas que têm ações listadas em bolsa de valores tinham um orçamento, estavam trabalhando com um determinado orçamento, uma previsão, que a gente chama no mercado acionário de guidance, que é uma meta, uma previsão de entrega de resultados e coisas assim. E o que aconteceu? Com a pandemia, com o isolamento social, simplesmente, e com o fechamento de shoppings, de indústrias, determinados setores de atividade, essas empresas simplesmente acabaram comunicando o mercado de uma forma
bastante rápida, dizendo assim, não vamos mais divulgar metas para esse ano de 2020, porque nós não sabemos quando nós estaremos retomando a nossa atividade normal. Nós não sabemos quando o governo, tanto o federal ele quer rapidinho, mas o governo estadual, principalmente aqui em São Paulo, vai permitir que as empresas retomem suas atividades normais. O único setor que não está totalmente paralisado é o setor de supermercado, farmácias e o setor, a construção civil, que continua trabalhando. Em alguns setores, como indústria, a partir já da semana que vem vão retomar suas atividades, mas tem muita coisa que está fechada ainda. Tá? Então, como instrumento de avaliação de performance, este ano o orçamento não vai ser uma boa meta. Tá? Então, algum vocabulário que é utilizado aí com relação ao orçamento é uma questão de... eu posso fazer uma estimativa, né, daquilo que nós vamos atingir, que seria uma avaliação, um cálculo, um orçamento prévio. Uma previsão, aí eu já trabalho com mais dados, eu vou fazer um estudo sobre aquilo que a gente fez anteriormente, e em cima disso eu vou dizer, olha, eu estou aqui nessa situação e eu quero passar para a situação Y. E para fazer essa situação Y, o que eu preciso fazer para mudar? Né? Depois, essa parte da gestão do planejamento, eu tenho essa questão do planejamento, que vai ser um programa de trabalho, um roteiro dentro da empresa. Né? Por quê? Porque eu preciso pegar toda essa parte de metas e estabelecer as condições para atingir essas metas. Então, eu vou ter que estudar. Eu tenho mão de obra suficiente para entregar as metas, atingir as metas, eu tenho equipamento suficiente, eu vou ter que comprar mais equipamentos, vou ter que fazer investimentos para poder atingir as minhas metas, chegar lá nos meus objetivos. Né? Então, tudo isso vai fazer parte das ações que eu preciso estar incorrendo, né, para poder atingir as minhas metas. Hoje, por exemplo, eu estava lendo aí não sei se vocês conhecem a empresa Taurus, é uma produtora de arma, e ela tem o objetivo dela para 2021 lançar a arma mais barata do mundo, a pistola mais barata do mundo. Então, ela mudou a linha de produção, ela tá, a partir do segundo semestre, ela já vai estar comprando equipamentos para, em 2021, estar lançando a pistola mais barata do mundo, né? Que deve ser alguma coisa em torno de 40, 50 dólares a arma. Né? Hoje as armas dela estão na faixa de 85 dólares. Então, o que ela está fazendo? Ela está planejando aquilo que ela quer fazer lá na frente. Tá? Então, o planejamento constitui dados representativos das expectativas da empresa com relação às condições mais prováveis de mercado, tanto condições externas, meio ambiente externo, como internas, né? Que pode vir a afetar o projeto ambicioso da empresa, né? O crescimento da empresa. E essa parte do planejamento, eu começo pensando muito mais assim, onde eu estou hoje, né? Aonde a minha empresa quer chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá. Então, eu preciso principalmente trabalhar estrategicamente, né? O que eu estou fazendo hoje e aonde eu quero chegar no futuro. E no meio do caminho, o que nós vamos fazer para chegar lá? Né? Que é basicamente isso. Eu olho mais estratégico para depois focar no operacional. O orçamento é uma ferramenta de controle por excelência de todo o processo operacional da empresa e envolve todos os setores da companhia. E aqui eu me lembro quando eu estava fazendo um trabalho no Bradesco Corporate, onde a gente tinha que repensar, ou tinha que pensar o corporate, que era um departamento totalmente estranho à atividade do Bradesco, ele não tinha essa visão
do que é um segmento corporate. E uma coisa que me chamou a atenção lá, era o ano, acho que era de 99, 2000, a diretoria, o conselho de administração do Bradesco, resolveu que queria abrir 15 milhões de contas correntes naquele ano. Ele queria ser o banco com mais conta corrente de pessoa física e jurídica. E como é que eu dissemino toda essa informação, a meta, o objetivo que o banco tem num determinado exercício, né, no caso do banco, para todos os funcionários? E a solução que eles acharam foi colocar essa meta em todos os descansa-tela de computador de todos os funcionários. Então, até a senhora lá que servia o cafezinho à tarde, né, sabia exatamente qual era a meta do banco para aquele ano. Né? E isso, todos, sem exceção, falavam a mesma língua, o mesmo idioma. Todo mundo sabia o que o banco queria e todo mundo estava trabalhando para atingir os objetivos do banco. Então, o orçamento é uma ferramenta que permite fazer isso de forma muito tranquila. E o ponto fundamental dentro desse processo é estabelecer e coordenar esses objetivos entre todas as áreas da empresa, de forma tal que todo mundo trabalhe em sinergia, em busca de obtenção desses objetivos. E, no final, o maior objetivo de todos é aumento do lucro. Né? Então, isso acaba sendo uma ferramenta muito boa para isso. Bom, se a gente olhar o orçamento com os propósitos que está nele contido, a gente pode usar o orçamento como uma ferramenta de autorização, porque aí eu delimito as alçadas e as pessoas que estão nas determinadas alçadas já vão estar liberando os recursos, né, nos seus setores para azeitar, para a coisa funcionar. Né? Imagina você estar numa empresa, você está trabalhando, e aí você precisa fazer uma compra de R$100, que seja lá, não sei quantas caixas de papel, para imprimir. E aí tu tem que pegar a autorização de um diretor para poder fazer essa compra de R$100. Meu, tu para, porque o cara não está trabalhando aqui, ele tem que ir até o diretor, descobrir onde é que está o diretor, primeiro, né? Para depois pegar uma assinatura para fazer uma comprinha de R$100. Então, assim, tem que dar agilidade para as coisas poderem funcionar com bastante autonomia. Tá? É assim que se espera. Também é um meio de projeções e planejamento, porque eu posso usar essas peças orçamentárias para um processo de projeções e de estudos posteriores que eu queira. Né? Por que nós não atingimos o nosso objetivo? O que nós fizemos errado? Aonde nós erramos? O que nós podemos melhorar? Né? E tudo isso pode ser trabalhado em função dos orçamentos que a gente fez. O orçamento é um canal de comunicação e de coordenação entre as diversas áreas. Primeiro, porque eu incorporo dados de um cenário que foi aprovado pela diretoria com as premissas orçamentárias. Então, é um instrumento que vai justamente divulgar aquilo que os donos, acionistas, conselho de administração, diretoria querem, desejam, almejam para suas empresas. E todo mundo vai ficar sabendo. Até o chão de fábrica sabe exatamente aquilo que a diretoria quer. E também é um instrumento de motivação. Tá? Por quê? Porque a partir do momento que eu delego para as pessoas poderem comprar, coisa assim, se eu também delego para elas tomarem decisões dentro das suas respectivas áreas, eu estou cobrando resultado. E a melhor forma de eu cobrar resultado é reconhecer, é a meritocracia, é o cara que conseguiu atingir as metas, e aí ele e toda a sua equipe vai ter o seu bônus semestral ou anual. Tá? Basicamente, as grandes empresas, os grandes conglomerados, as empresas multinacionais, a Ambev e praticamente todos os bancos, trabalham com isso. E hoje em dia, as empresas como um todo, quando eu tenho a participação nos lucros e resultados para todos os colaboradores, que está na Constituição agora, né? Então,
que acontece? Todos têm que trabalhar para a gente ganhar muito dinheiro, e aí todo mundo ganha dinheiro. É um ganha-ganha. A empresa ganha, os funcionários ganham. Em princípio é assim. Tem algumas empresas menorzinhas, bem pequenas, que não é bem assim. Depois, o orçamento é um instrumento de avaliação e controle, né? Considerando também os aspectos de motivação e de autorização, eu posso avaliar o desempenho dos gestores, né? E os objetivos, se os objetivos setoriais e corporativos foram atingidos, que é o tal do bônus final do semestre. E também é uma fonte de informação para tomar decisão, já que tem dados previstos, esperados, bem como objetivos setoriais. Ah, meu Deus, nós vamos cair do... Acho que a gente vai cair daqui a pouco, mas vamos lá. É uma ferramenta essencial para a tomada de decisão diária sobre os eventos econômicos e responsabilidades dos gestores. Então, o que a gente percebe hoje, né, com essa pandemia, eu tenho assistido bastante vídeo de diretores e proprietários, presidentes de empresas, e o que eles falam? Tudo aquilo que a gente estava pensando em realizar daqui 6 meses, daqui 1 ano, de investimentos em digitalização, em comércio eletrônico, foi por água abaixo. Eles, em exatamente 2 semanas, colocaram plataformas, colocaram o WhatsApp na mão de todos os vendedores e vamos vender, e a empresa tem que funcionar mesmo com as portas fechadas. Então, aquilo que era projeção para 2021, de vamos ingressar nesse mercado de vendas pela internet, da economia digital, simplesmente foi antecipado e fizeram a toque de caixa. Tem gente que trabalhou aí 1 semana sem dormir só para desenvolver o software, né, e o negócio para a coisa andar. Tá? Então, é super legal isso, porque a empresa já tinha uma ideia, só que aconteceu um evento que pegou a empresa desprevenida. E o que ela fez? Ela simplesmente mobilizou toda a empresa, todos os seus colaboradores, para buscar atingir, né, essas metas e antecipar essas metas, né, para poder sobreviver de uma forma mais tranquila. Tá? Então, resumindo um pouquinho o orçamento empresarial, a gente tem como princípios gerais. Orientação por objetivos, eu tenho que ter meta, tem que ter objetivos. Isso vai envolver todos os gestores, não só o cara da controladoria, mas também controladoria, a parte da diretoria e, principalmente, eu preciso comunicar para todos os meus colaboradores, porque se só a diretoria e a controladoria sabem exatamente o que a empresa quer, como é que nós vamos atingir esses objetivos? Se quem está lá embaixo, né, quem está nas diversos colaboradores, é eles que estão executando. Então, eles precisam conhecer. Senão, a coisa não anda. É uma comunicação integral. Né? E eu tenho que ter expectativas realistas. Não adianta fazer uma coisa, querer alguma coisa mirabolante, dobrar o faturamento num ano. Não funciona. Não é assim. Eu tenho que ter metas realistas. E a aplicação é flexível. A gente acabou de ver o que aconteceu. No início do ano, as empresas tinham uma meta, tinham um objetivo, e aí, com essa pandemia, deu aquela reviravolta toda. Vamos nos adequar. Quando nós retomarmos a abertura da economia, vamos ver o que vai acontecer e como a gente vai conseguir recuperar parte do terreno que perdemos. E, por fim, é a questão do reconhecimento dos esforços individuais e dos esforços em grupos, que é a premiação no final do semestre ou do ano. Quais são as vantagens do orçamento? O orçamento obriga os administradores, né, a pensar no futuro. Eu tenho que olhar lá na frente a minha empresa. Eu olho daqui a 5, 10 anos. Por exemplo, você pega aí uma Petrobras da vida, ela tem orçamentos quinquenais. 5 anos. Eu estou olhando daqui a 5 anos o que vai acontecer com a minha empresa, aonde eu quero estar, que tipo de investimento eu vou fazer, qual o setor que eu vou me especializar e por aí afora. O orçamento fornece expectativas definidas
que representam a melhor estrutura para o julgamento de desempenho lá na frente. Em função do cenário que eu tinha em final de 2019, meu objetivo era atingir, sei eu, 30 bi de vendas, por exemplo. Em função do que aconteceu, eu estou revendo meu número. Provavelmente eu não vou conseguir atingir esses 30 bilhões de faturamento. Mas eu sei o porquê que isso aconteceu. Mas, se a situação estivesse normal, tudo ocorrendo como fosse, talvez até eu superasse aí os 30 bi de faturamento. E a parte de orçamento ajuda os administradores na coordenação dos esforços, de tal forma que os objetivos da organização como um todo sejam confrontados com objetivos da parte. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando a empresa como um todo, sem esquecer os objetivos de cada um dos departamentos que compõem a minha empresa. Né? Por exemplo, você pega aí uma Unilever. Unilever tem setor de sabão, de margarina equatoriana, de extrato de tomate, tem um monte de produtos. Cada uma dessas áreas, cada uma dessas unidades é uma indústria dentro da Unilever. Né? Então, eu tenho a área de atomatado, trabalha lá em Goiás. A área de sabão em pó provavelmente está trabalhando aqui em São Paulo. A área de margarina provavelmente está trabalhando em Minas Gerais. Então, o que eu tenho? Vários departamentos, vários polos, cada um dentro da sua especialização, e eu estou juntando tudo isso numa coisa única para mostrar o orçamento da Unilever Brasil, que vai ser acoplado à Unilever Mundial, né, cuja sede fica em Londres. Né? E aí vem Estados Unidos, vem Ásia, vem Europa, Austrália, todos os outros países que vão estar levando, né, para Londres os seus orçamentos. Eu tenho alguns tipos de orçamento que a gente trabalha. Eu tenho um orçamento de tendências, que é o quê? Eu olho o que aconteceu nos últimos 2, 3, 4, 5 anos e vou projetar isso para o futuro, em função de premissas que eu estou adotando. Crescimento do PIB, aumento da renda per capita, queda da taxa de desemprego, tudo isso vão ser premissas que eu vou estar elaborando, a gente vai ver na próxima aula, que vão estar me permitindo justamente projetar o futuro da minha empresa. Um outro orçamento é o orçamento base zero. O orçamento base zero ele veio mais em função da questão da reengenharia. Eu não vou olhar para o passado, o que eu vou olhar é, a partir de hoje, o que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero. Aonde eu errei para melhorar essas ineficiências e buscar um desempenho melhor. Tem muita empresa aqui no Brasil que está fazendo esse tipo de orçamento, né? Orçamento base zero. Tá? Depois, eu tenho orçamento estático. Tá? Esse é o mais comum, onde no início do ano, ou no final do ano, eu já começo a elaborar meu orçamento lá por agosto, setembro, dependendo da empresa. Fecho com todos os departamentos, com todas as unidades produtivas e tudo mais, esse orçamento, principalmente baseado em produção e venda. Né? Então, a indústria automotiva, por exemplo, a Volkswagen, ela diz assim, nós vamos vender 1 milhão de carros esse ano, entre carros, caminhões e ônibus. E, então, ela vai ver a questão da produção, se ela tem máquina e equipamento suficiente para isso. E as outras atividades que vão decorrer disso, eu preciso vender 1 milhão, então eu preciso de mais mão de obra, eu vou precisar investir em determinado setor, na área de pintura, botar um robô, não sei o quê. Bom, aí é questão de como eu vou fazer. O que acontece com esse orçamento estático? Ele não permite alteração ao longo do ano. Fechou o número, tá bonitinho, é isso que nós vamos apresentar, é isso que nós vamos cumprir, tentar cumprir, beleza. Então, não se mexe mais nesse orçamento.
E qual é o motivo para esse tipo de comportamento, para ter um tipo de orçamento assim? O motivo é justamente a consolidação, porque a Volkswagen Brasil, Volkswagen Argentina, Volkswagen Estados Unidos, Volkswagen República Tcheca, eu sei que eles têm fábrica lá, todos eles têm feito, cada um faz o seu orçamento e vai mandar para a matriz em Frankfurt, né? Se for lá a matriz, eu não sei qual é a cidade da Alemanha que é a matriz. E lá a matriz vai olhar aquilo lá, ok, não gostei do número, não gostei, se não gostou, vai devolver para o país lá onde ela não gostou, para os casos refazerem. E aí, a partir da data que foi aprovado pelo board lá fora, acabou. É isso que nós vamos ter que cumprir pau na máquina. Tá? Então, não dá para mudar. Não dá assim, o Brasil deu uma dor de barriga, um problema político, não vou conseguir entregar. Não tem, não vai cumprir, tudo bem, no final do ano tu vai explicar o porquê. Mas não dá para mudar no meio do caminho. Vou mudar meu orçamento porque assim, deu dor de barriga no Bolsonaro, ou algo parecido. Tá? Depois eu tenho um orçamento flexível, que é um conjunto de orçamentos que pode ser ajustado a qualquer nível de atividade. Eu acho que a maioria das empresas hoje no mundo está usando esse tipo de orçamento. Por quê? A pandemia está aí e a gente não consegue cumprir o que tinha prometido. Tá? E aí vai trabalhar muito mais com a questão de custo fixo e custo variável. Né? Vou tentar reduzir meu custo fixo, o custo diluir esses custos, né? E ao longo do ano e vamos tentar elevar o nível de atividade da empresa para fazer isso. Depois existe outros dois tipos de orçamentos, que é o budget and forecast. É uma terminologia americana, mas o budget é um orçamento estático. E o forecast é a questão do conceito de projeção. Então, eu estou olhando lá para frente. Qual é a ideia? É a partir do momento que eu fiz o meu orçamento, a cada mês eu estou atualizando ele com o que foi realizado. Então, assim, se eu tinha um orçamento para vender 30 bilhões de faturamento, o primeiro trimestre, vou fazer para o trimestre para ser mais fácil. No primeiro trimestre eu consegui vender 4 bilhões, ter 4 bilhões de faturamento, então eu atualizo isso e está me faltando aí 26 bi para chegar até o final. E na medida que o mês vai passando, terminamos abril, vamos entrar no mês de maio, quanto que eu vendi em abril? Vendi 2 bi, então agora eu preciso vender 24 bi a partir de abril até o final do ano. E assim eu vou ajustando. O rolling budget e o rolling forecast, ele é traduzido como um orçamento contínuo. O que acontece? Eu sempre vou estar olhando os próximos 12 meses. Então, se, por exemplo, nós já terminamos agora o mês de abril, então eu já vou atualizar tudo que foi feito até abril, e eu estou olhando, a partir de abril, eu estou olhando maio de 2020 até maio, ou abril de 2021. Então, eu estou sempre com o meu orçamento atualizado com aquilo que foi acontecendo e projetando os próximos 12 meses. Tá? Bom, a questão da inflação e de moedas estrangeiras. Uma coisa aqui que é importante quando a gente vai fazer um orçamento é trabalhar com moeda constante, justamente para eliminar esses efeitos inflacionários. Eu trabalhei no banco, e no banco eu já peguei projeto hiperinflação, a gente pegou várias crises, Collor, Bresser e por aí afora. Então, o que acontece? A melhor forma de você fazer um orçamento é fazer em moeda estrangeira. Então, a gente fazia em dólar na época. Eu tinha meu balanço, era todo em dólar, as projeções, os resultados dos gerentes das agências e do banco, era tudo... só se falava dólar lá para o board, lá para os acionistas. Tá? Hoje, a gente tem um país com uma inflação que não vai chegar a 3% esse ano. Então, eu posso trabalhar com uma moeda
como o real, né? Só que ele acabou se desvalorizando muito com relação ao dólar, então isso também vai afetar um pouco, vai distorcer os resultados. O que eu preciso ter em mente quando eu vou fazer um balanço em moeda estrangeira? Primeiro que eu tenho que ter todo o meu passado em moeda estrangeira também. Então, tem que ter a conversibilidade dos meus dados passados, dos meus resultados passados, das minhas vendas passadas. Eu tenho que ter também dados que eu possa mensurar em moeda estrangeira. No meu caso, era depósito à vista, empréstimo, CDB, essas coisas todas. É tranquilo transformar isso em dólar, né? Poderia estar fazendo uma projeção de taxa de câmbio em moeda para ver a variação cambial ao longo do ano, né? E eu tenho que ter um critério para estar realizando essa conversão. Então, no banco que eu usava taxa média mensal do dólar, porque se eu usar o dólar de final de mês, eu tenho uma distorção grande. Imagina num período de inflação de 80% no mês. O que eu estou medindo lá no final do mês não é o que aconteceu no início do mês. Está distorcendo muito. Então, a gente usava a taxa média. Tem alguns sistemas, quem é empresa multinacional que tem SAP, é dólar do dia. Hoje em dia, os nossos cartões de crédito, para quem for fazer uma viagem internacional, é dólar. Ó, passei no free shop saindo aqui de São Paulo. Dólar, pum, marcou. Dia tal, você viajou, passou no free shop, o dólar era tanto. Meu cartão já vai vir com um monte de dólar, o dólar de cada dia que eu gastei meu cartão lá fora. Tá? Então, hoje tem ferramentas para estar avaliando até a taxa do dólar diário. Tá? E uma outra coisa que eu preciso ter quando eu vou trabalhar com moeda estrangeira é uma linha de final de balanço, que é o Translation Loss, que é justamente a transformação do meu balanço em reais para um balanço em dólares, dólar médio, no meu caso. Né? Então, eu tenho uma perda pela variação cambial. E eu tenho que reconhecer isso no meu balanço em moeda estrangeira, ou nos meus resultados lá em moeda estrangeira. Ganho ou perda em função de valorização ou desvalorização da moeda. Tá? Mas eu tenho que ter essa linha de translation loss aí para reconhecer o balanço. Tá? Bom, com relação a essa primeira aula, seria isso que eu queria estar mostrando para vocês. E aí eu queria deixar aberto para perguntas, para dúvidas que vocês tenham, se vocês gostariam de estar fazendo alguma pergunta, alguma colocação, para a gente estar dando sequência. Eu não. É só teoria, não tem nada muito complicado. Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Já tem exercício disso aí? Não, né, professora? Não, aqui não. Só quando a gente for fazer a parte de orçamento de vendas. Aí eu vou estar... Eu já encaminhei exercício também. Tá, mas a senhora encaminhou aonde o exercício? Foi para tudo quanto é lado. Foi para o e-mail, foi no Google Classroom, já está lá. E também já está no AVA. Tá bom, obrigado. Tá? Vamos... A gente vai tocando, porque o outro PowerPoint aqui é um PowerPoint que é mais também bem teórico, que vai estar apresentando para vocês a parte, de quem é a responsabilidade para estar elaborando o orçamento, né? Quem é que cuida do quê e quem faz o quê. É super teórico. Eu acho que a primeira parte desse PowerPoint eu até vou pular, porque para a gente já entrar nas responsabilidades, né, do trabalho. E aí, se a gente tiver ainda um tempinho, a gente já começa com o orçamento de venda. Eu já vou explicar ainda hoje o orçamento de venda, e aí vocês conseguem estar começando a pensar nos meus exercícios aí, ok? Professora? Sim. Ok. Professor, tá escutando? Fala aí, cara. O orçamento base zero, só para mim ver se eu anotei certinho, ele seria para não olhar o passado e buscar novos planos?
Novos objetivos? Então, o que acontece com o orçamento base zero? Nós, por exemplo, terminamos o ano de 2019, perfeito? Sim. O que aconteceu com a empresa? Aonde nós conseguimos chegar? Aquilo que nós não conseguimos fazer. E aí eu vou olhar e dizer assim, nossa, temos que repensar. Nossa linha de produção não está adequada. Vamos fazer diferente. Inclusive, esse documento aí da Taurus que eu li hoje, eles estão mudando, em vez de fazer a linha de produção vertical, eles estão fazendo horizontal, porque eles vão ganhar uma eficiência brutal dentro... Eles estão mudando todo o processo produtivo de uma área, entendeu? Então, é repensar a empresa, repensar a forma como eu vou fazer as minhas coisas. E não, olha, a gente sempre fez assim, portanto, nós vamos continuar fazendo assim. Esquece. Vamos revolucionar o mundo, entendeu? E é mais ou menos isso. Vamos fazer diferente. Vamos fazer coisa diferente para a gente poder atingir de forma mais tranquila ou até ser mais agressivo no nosso orçamento empresarial, nos nossos objetivos. Beleza, obrigado. Ok. Então, vamos lá. O segundo PowerPoint que eu queria estar mostrando para vocês tem essa aqui, aula ainda. Esse é o terceiro, só um pouquinho. Segundo orçamento, segunda parte aqui que eu queria conversar com vocês é justamente de quem é a responsabilidade para elaborar o orçamento. Muitas vezes, o que acontece? Se é uma empresa muito grande, multinacional, ela tem um comitê orçamentário que vai estar composto por diretoria, mais controller, e por aí eles vão estar elaborando as premissas para estar definindo, que vão vigorar ao longo do ano para a elaboração do orçamento. Eu trabalhava num banco que tinha, 3, 4 mil funcionários, 20 e poucas agências. E o orçamento funcionava. Controller, que era eu, diretor administrativo, diretor comercial e diretor de produtos. 3 diretores. Nós resolvíamos tudo o que ia acontecer, falava lá com o meu colega, meu par lá, que era de agências, né, que cuidava de todos os resultados das agências. A gente fazia exatamente as mesmas premissas, né, a gente tinha que trabalhar com as mesmas premissas que a gente tinha resolvido com a diretoria, e isso era apresentado para a presidência na reunião de resultados com as premissas para os próximos semestres. E morreu neles. Então, assim, depende da estrutura da instituição, pode ser informal, que nem era no meu caso, ou alguma coisa mais formal, que tem aí 2, 3, 4, 5 diretores que estão participando. Tá? Bom, normalmente o controller é que está cuidando de toda essa parte de organização entre diretoria e os diversos departamentos, tá? Que vai estar trabalhando para a elaboração do orçamento. E uma das coisas importantes que eu preciso é justamente fazer a parte do planejamento estratégico da empresa antes de montar um orçamento. Então, eu preciso saber a missão, a visão, essas coisas todas para envolver esses valores dentro do meu orçamento. Tá? Essa é uma parte importante. Bom, tem toda a parte de contabilização, critérios de distribuição de gastos, e coisas assim, que é uma parte mais do controller, que também não vai influenciar muito na elaboração do orçamento. Aqui é plano de conta, coisa assim, isso aí não é tão importante. Então, o que eu acho que a gente precisa focar é
Se eu tenho uma empresa que trabalha com problemas ambientais, como a Vale do Rio Doce, por exemplo, eu tenho que colocar esses fatores limitantes dentro do meu orçamento. Então, a gente pega, por exemplo, a Vale, ela está com 10 a 12 minas de extração de minério de ferro que estão embargadas, né? Então, eu não posso fazer um orçamento porque eu sei que isso eu não vou conseguir trabalhar nessas áreas, né? Então, estão embargadas, tem processos, tem um monte de coisa, né? Então, esse vai ser um fator limitante. Muitas vezes eu também tenho áreas, mas eu ainda não tenho a autorização ambiental para poder operar nessas áreas, né? E, em função de questão de poluição, de investimentos em barragens e coisas assim. Então, eu não posso botar essa área como, não, vou tirar não sei quantas mil toneladas de minério de ferro dessa área. Não vai, né? Tem que ser realista. Né? Então, todos esses fatores eu vou ter que estar colocando dentro da minha empresa. Uma outra coisa que a gente precisa é o controller, ele vai sintetizar um pouco tudo que está acontecendo. Por exemplo, a Unilever. O controller vai pegar... Eu tinha uma amiga que era controller tinha não, ainda tem. Ela era controller da Unilever. Ela começava no mês de agosto, final de agosto, início de setembro, eu já estava fazendo orçamento. Então, eu tinha o atomatado, a margarina, o sabão em pó e vários outros. Não é só o sabão em pó, tá aí. Tu tem o Alveja, tu tem trocentos produtos diferentes, né? Sabão de glicerina e coisas afora. Cada uma dessas áreas tinha que fazer um orçamento daquilo que ia produzir e que ia vender, e ela consolidava tudo isso. Então, ela ficava trabalhando feito uma condenada, porque ela tinha uma meta, né? Tinha que entregar esses orçamentos até final de novembro para ser consolidado em Londres. Tá? E se não tivesse legal, eles voltavam e ela continuava a fazer. Tá? Então, assim, essa peça orçamentária, juntando todas essas peças pequenas, eu vou ter um orçamento mestre. E esse orçamento mestre eu vou estar revendo à luz dos objetivos corporativos da empresa. Tá? Isso também vai me permitir monitorar os resultados reais contra os projetados e aí analisar as diversas variações para ver onde é que nós erramos ou onde nós acertamos, ou o mercado está mais receptivo a um determinado produto que a gente esperava. Tá? E aí tomar ações corretivas para eliminar as variações, caso houver. São 3 linhas importantes que eu tenho dentro de um orçamento. A questão da previsão, aquilo que eu estou prevendo, que eu quero fazer, os guidance, as metas, né, os objetivos a serem atingidos até o final do ano. Uma reprojeção, no caso de deu essa pandemia, está todo mundo em casa. Tá? O que vai acontecer? Mudaram-se os hábitos de consumo. Tá? As pessoas que nunca compraram pela internet foram obrigadas a comprar pela internet. Né? Até senhoras lá de 60, 70 anos estão comprando pela internet. Né? Eu até estava escutando hoje, assim, ninguém imaginava que em pleno 2020 eu ia estar comprando papel higiênico pela internet. É um dos produtos mais vendidos pela internet. Né? Então, mudou. Antes a gente comprava eletrônico, livros, coisas assim. Não, agora a gente compra qualquer coisa, shampoo, papel higiênico e por aí fora. Tá? Então, rever essas projeções em cima daquilo que está fazendo, que está trabalhando, e a questão do controle. Né? Essa parte de previsão é onde a gente vai estar trabalhando justamente as premissas. Então, conjuntura econômica, conjuntura política, conjuntura se tiver controle de preços, que a gente já teve várias vezes aqui no Brasil, estimativas de inflação, taxa de juros. Então, todo esse cenário vai estar sendo a base para mim fazer a projeção, né, de vendas e de resultados da empresa. A reprojeção é com base, né, aos dados orçados e submetidos aos diversos setores responsáveis, cada um dos setores da empresa. Eles vão estar fazendo ajustes, acertos, e em cima disso, né, eu vou estar revendo. Então, todo esse processo demora. Né? Quando a gente fazia, por exemplo, orçamento para a agência, né,
você elabora, você manda para a agência, aí o gerente geral está conversando com os gerentes, e aí eles estão discutindo, na minha região aqui, eu trabalho lá em Cuiabá não está legal, não vou conseguir chegar nessas metas. E aí eles retornam, explicam e a gente refaz o orçamento. Então, é uma etapa de duas mãos e é bastante demorado. Tá? E a última parte é a etapa do controle. Tá? Aí, feito isso, batido o martelo, vamos ver o que os caras estão entregando e o que eles estão conseguindo fazer. Então, aqui, esse modelo genérico com as várias áreas, que seriam as áreas responsáveis. E vocês podem ver que a controladoria está em todas, praticamente. Tá? Quando ela não está sozinha, ela está dentro do comitê orçamentário. Então, a controladoria que vai realmente fazer tudo e controlar. Então, a preparação de peça, a aprovação inicial com as premissas, as remessas para os responsáveis, o retorno dessas peças com as sugestões dessas áreas responsáveis, que tem que ser reformatado, revisado com o comitê orçamentário, ajuste em cima de novas orientações do comitê orçamentário, depois conclusão das peças, elaboração de orçamento geral e de projeção de resultados, e aí a parte do controle do reporte das variações aí, que aí o controller vai trabalhar junto com as áreas responsáveis. Então, controladoria é a base aí da brincadeira. A construção do cenário, que faz parte do planejamento, vai lidar com essas informações macroeconômicas, políticas e sociais. Tá? Então, são as principais variáveis que vão estar afetando a empresa, seja questões internas, investimento em software, seja mão de obra, ou eventos externos, como a gente está vendo a pandemia. Tá? E isso é obrigatório para mim estar fazendo o meu cenário. E, via de regra, eu trabalho com três tipos de orçamento. O otimista, o mais provável e o pessimista. Tá? Bom, as variáveis, PIB mundial, PIB dos Estados Unidos, Europa, Ásia. Se eu sou uma empresa exportadora, eu preciso olhar esses PIBs. Balança de pagamentos, talvez. Reservas internacionais, talvez. Se eu sou uma empresa importadora, que eu preciso saber se o país, né, vai me permitir transferir dinheiro para fora. Questão do déficit público, dívida externa, juros. Hoje a gente vive com um cenário de juros de 3,5%, talvez 3% para o final do ano. Então, isso é uma coisa interessante. Será que vale a pena eu me endividar para aumentar os meus investimentos? E já olhando 2021 e 2022, quando a economia superar efetivamente o coronavírus, eu não estou olhando 2020. 2020 está dado já. Eu estou olhando 2021 e 2022. É isso que eu tenho que olhar lá para frente. Né? A questão da inflação, que está super sob controle. A taxa média de desemprego, isso é um fator complicado, porque, por enquanto, a gente está tendo uma série de incentivos do governo para as empresas não demitirem. Só que, o que vai acontecer quando a gente tiver a reabertura da economia? Será que as empresas vão conseguir manter o seu quadro de colaboradores? Ou a gente vai ver uma coisa mais crítica? Né? E tem uma outra coisa também que é importante. 40% da nossa mão de obra é informal. Então, é o pequeno prestador de serviço, é o pintor, é o pedreiro, é aquele cara que não te dá nota fiscal. Né? Então, tem bastante coisa aí que a gente vai precisar repensar no futuro. Né? Como é que a gente vai vender? A renda média. A renda média da população caiu drasticamente. Muita gente, esses informais que ganhavam, faziam serviço, faziam seus bicos e ganhavam dinheiro, com essa pandemia, está todo mundo em casa, ninguém está fazendo nada. Não tem mais investimento. Né? Então, esses caras tiveram uma redução de renda bastante brutal, que é bastante preocupante também.
E o crescimento da empresa ou do setor da empresa nos próximos anos. Então, isso é uma coisa que a gente também precisa analisar para estar realizando um orçamento. No caso do programa interno, da parte interna, eu preciso analisar meu programa de produção. Então, eu tenho equipamento suficiente para produzir as unidades que estão sendo orçadas? Eu tenho colaboradores suficientes? Ou vou ter que contratar mais mão de obra? Eu tenho encargos, eu vou ter um aumento de encargos sociais, de horas extras, etc. E tal. Eu tenho que prever o aumento de salário, nem que seja a inflação ao longo do semestre, também vou ter que dar. Aumento de preços, por exemplo, existe alguns produtos como a questão da siderurgia, o aço. As empresas de aço, quando vira o ano janeiro, fevereiro, elas já estão anunciando ao mercado, olha, nosso preço em dólares está aumentando 5% ou 10%. Então, isso já está dado, já está no orçamento delas também. Então, isso também tem que trabalhar dentro do meu orçamento. A variação cambial, se eu sou uma empresa exportadora ou uma empresa importadora, porque isso vai afetar meu resultado. Se eu precisar de grana para fazer investimentos, então, qual é a taxa de juros dos empréstimos aqui no Brasil e no mercado internacional? Quanto que eu consigo captar e a que taxa? Então, isso também vai ser importante. Os investimentos necessários, quanto às máquinas e equipamentos que eu preciso comprar para estar fazendo a coisa acontecer. Se vocês acompanham um pouco, talvez não, mas a Klabin, por exemplo, ela está montando uma fábrica, o Puma 2, que é uma fábrica que já está em implementação, para botar 2 máquinas gigantescas de processamento de celulose, para fazer papel. E a primeira parte da fábrica vai entrar em funcionamento em 2021 e a segunda em 2023. São equipamentos que processam toneladas de celulose, né, por mês. Tá? E uma outra coisa que a gente já tinha visto, que é justamente a questão da política operacional da empresa. Então, o ciclo operacional, o ciclo de caixa da empresa. Então, assim, qual é o prazo que eu dou para os meus clientes? Quanto que eu quero ter de estoque? Como é que eu consigo fazer? Qual é o prazo que eu consigo dos meus clientes, dos meus fornecedores para pagar? Então, tudo isso eu preciso estar colocando dentro das minhas premissas, porque vão estar impactando o resultado da minha empresa. Né? Isso tem um impacto na necessidade de capital de giro que eu tenho que estar orçando também. Bom, então, quando a gente está falando do planejamento estratégico, quando a gente está falando de orçamento, eu tenho que linkar sempre a estratégia com o orçamento. Uma não trabalha sem a outra. Tá? Então, no planejamento estratégico, eu estou fazendo a leitura do ambiente, tanto interno quanto externo. Vou estar construindo os cenários, né, com essa análise do ambiente e passando as premissas orçamentárias para o planejamento operacional. E aí eu tenho as premissas, faço o orçamento e depois eu vou estar controlando tudo isso com um sistema de informação gerencial, né, para ter o feedback daquilo que foi feito, normalmente um SAP ou qualquer outro sistema onde eu estou registrando todas as minhas compras, vendas, etc. e tal, ou até a própria contabilidade, vai estar me fornecendo essas informações para saber o que efetivamente eu estou realizando frente àquilo que foi orçado. Ok? Bom, isso seria a questão da segunda parte da teoria, né, que a gente teria que tá vendo. Primeiro, a importância do orçamento. Segundo, é como eu estruturo um orçamento. O que é importante eu estar conhecendo e as informações que eu preciso para estar elaborando o meu orçamento. Então, aberto aí para perguntas, dúvidas que vocês tenham sobre esse tópico que a gente abordou agora. Dúvidas? Não, Tá tudo tranquilo? Tranquilo. Nossa, por moçada. enquanto sim. Tranquilo. Beleza. Aí sim, hein? Vamos lá. Então, muito bom. Tem um chat aqui. Deixa eu ver aqui.
quem escreveu alguma coisa aqui. Ok, tá bom. Tá. Perfeito. Então, vamos para a terceira parte, que é a parte do orçamento de vendas, e aí a gente já tem um exercício aí para estar propondo para vocês. Isso é uma apresentação pequena, não são poucos slides, são 11 slides. Vamos lá. Quando a gente fala de orçamento, eu estou olhando 3 grandes linhas dentro da minha empresa. A primeira é o orçamento operacional, que é o que a gente vai começar a ver hoje. É o orçamento de venda, orçamento do custo dos produtos vendidos, que é a compra de matéria-prima, mão de obra, toda essa parte para produzir, né? Parte de produção. Depois eu tenho um outro orçamento que é extremamente importante, que é o orçamento de investimento e financiamento. Então, quais são os investimentos que eu tenho que fazer para atingir os meus objetivos? Comprar máquina, como eu vou comprar essa máquina? Vou fazer um leasing, uma operação de leasing, vou buscar dinheiro no BNDES para comprar essa máquina, vou fazer uma importação com financiamento obtido através do IFC, de organismos internacionais. Quer dizer, eu preciso organizar tudo isso. Imagina, por exemplo, uma empresa aérea, né? Ela tem um planejamento nos próximos 5 anos. Pô, eu vou aumentar a minha malha aeroviária e eu preciso mais aviões. Eu tenho que encomendar esses aviões. E o avião não se faz de um dia para o outro. Então, estou sempre olhando 4, 5 anos lá para frente, porque eu demoro praticamente 2 anos para receber um avião. Né? Então, essa parte de investimento. E a última é a parte da projeção do caixa. Né? Então, o que eu preciso de caixa para atravessar um determinado período, em função da minha estrutura de investimento, em função da ampliação do meu negócio e em função da minha política de comercialização, né? Que é a política operacional lá da empresa, de financiamento de duplicatas e coisas assim. Bom, então, tudo isso é uma coisa super importante. Se vocês acompanharem um pouquinho essas empresas, eu não sei quem é que tem aí conta na XP, ou até no Infomoney, eles estão trazendo bastante presidentes de empresas, ou CFOs, né, ou diretores financeiros, para comentar um pouquinho como é que está a situação da empresa e como é que eles estão atravessando esse período de pandemia. E o que a gente vê é que a maioria das empresas está com caixa lá em cima. Via Varejo com 4 bilhões de reais no caixa. As empresas de construção civil também, tudo com 400, 300 milhões de caixa, esperando normalizar a situação. Quem não estava tão confortável já foi no banco, já pegou dinheiro para ficar com o dinheiro parado lá no caixa. Por quê? Porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Eu tenho colaboradores que eu tenho que estar pagando, eu tenho despesas para pagar, tenho fornecedores para pagar, né? E, teoricamente, eu estou ajudando todo mundo nesse sistema. Tá? Então, o caixa é um ponto bastante importante também. Dentro desse orçamento operacional, que vale aí uma demonstração de resultados, as informações importantes que eu vou estar buscando são as vendas, os custos dos produtos vendidos, as despesas administrativas e comerciais, que vão estar fazendo parte de diversos orçamentos que eu vou ter que estar elaborando, que é o orçamento de vendas, de produção, orçamento de compra de materiais, matéria-prima, e orçamento de despesas departamentais. Né? Então, esses orçamentos eu tenho que saber, eu tenho que fazer, eu vou ter que trabalhar com eles de forma bastante efetiva. Esse orçamento de despesas departamentais, eu posso trabalhar com a terminologia de centros de custos, vai estar trabalhando com custos de materiais indiretos, por cada um dos centros, despesas com mão de obra direta, despesa com mão de obra indireta, tem muita coisa que é terceirizada também hoje, gastos gerais,
né, que eu tenho, telefone, luz, manutenção de equipamentos, e depreciação, né, dos móveis e utensílios em cada um desses centros. Tá? Eu, pessoalmente, lá no banco, a gente não fazia com esse nível de detalhe. Eu fazia muito mais, era produto, né? Eu tinha um consolidado, eu fazia um consolidado, quando eu estou trabalhando, explodindo isso para agências ou centros de resultados, é óbvio que daí eu tenho que pegar os custos e os gastos de cada uma dessas agências, desses centros de resultados. Tá? Mas a minha lado que eu trabalhava, que era muito mais macro, que era uma visão já só para a diretoria mesmo, não buscando rentabilidade pessoa a pessoa, cliente a cliente, gerente a gerente, então era mais macro. Eu não entrava num detalhe tão amplo aqui como esses daqui. Já o orçamento de investimento é o que eu preciso comprar, vou ter que ampliar minha fábrica ou não, onde eu vou buscar dinheiro, vai ser no Brasil, vai ser lá fora, vou emitir debêntures aqui no mercado interno, vou emitir CRA ou CRI em função da empresa do setor que eu estou trabalhando. Vou orçar também o nível das despesas, né? Quanto que eu vou estar pagando de juros por ano ou por semestre, em função daquilo que eu estou pegando de grana. Né? E projetar isso para um prazo aí de 5 anos, 10 anos, dependendo do prazo do financiamento que eu estou buscando. O orçamento de vendas. O que é importante para mim saber? Eu preciso trabalhar com todos os produtos que eu vou vender. Eu tenho que identificar produto a produto. Eu vou vender omo de meio quilo, vou vender omo de saquinho de plástico de 5 quilos, vou vender omo de 1 quilo. Cada um dos produtos eu vou ter que especificar e dizer, olha, é omo de 5 quilos que vale R$10, nem sei quanto vale, tá? Mas estou chutando o preço. Que vale R$10 na fábrica, saindo de fábrica, e eu vendo, para ter a minha margem de lucro, eu vendo a R$15 ou a R$13 por supermercado. Tá? Então, eu vou ter que trabalhar produto a produto. Se for tecnologia, eu preciso trabalhar com a versão do computador, a versão da tela plana, do tamanho do modelo da televisão, se é linha básica ou se é linha top, né? E por aí afora. Tá? Uma outra coisa que eu também preciso identificar é que se eu vou vender só para o mercado brasileiro, qual é a região que vai estar comprando, ou vou estar exportando esse meu produto, quais são os clientes chaves que compram o meu produto, isso eu tenho que estar identificando. E aí eu vou estar conseguindo determinar a quantidade de produtos a serem vendidos por cada uma das linhas. Tá? Depois, determinação do preço de cada produto e para cada mercado. São Paulo tem uma renda per capita muito maior, então provavelmente eu vou vender para São Paulo com preço mais caro. Já se eu for vender para Tocantins, provavelmente eu não vou botar um produto lá top de linha, mas eu vou botar um produto mais básico com um preço mais acessível para a população de lá. Então, se vocês perceberem, voltando aí para o caso da Unilever, em função de hábitos de consumo de cada uma das regiões do Brasil, ela tem, por exemplo, sabão em pó ou sabão líquido, não de meio litro. Ela tem de vasilhames menores, que atendem já essa outro tipo de população, que é a população do Nordeste. Né? Em função de calor, de temperatura, de hábito mesmo, eles não gostam de ter sabão em barra, lá não se usa. Sabão em pó lá não se usa muito. Por quê? Porque a maioria das pessoas lavavam as suas roupas na beira do rio. Se eu vou botar sabão em pó, eu estou gastando um monte. Então lá se usa sabão em barra, né? Mais em barra do que em pó, né? Antigamente. É óbvio que agora já deve ter mudado. Eu vou ter que também colocar dentro da minha política, dentro do meu orçamento de vendas, em comparação de eventual mudança de política de crédito. Tá? Então, por exemplo, Casas Bahia.
Casas Bahia vende em 12 vezes, 24 vezes, teoricamente sem juros, mas está tudo embutido lá dentro. E aí eu estava vendo com o presidente da Casas Bahias um vídeo aí, ele falou assim, não quero que ninguém pague agora no mês de abril para mim, não precisa pagar o carnezinho lá da Casas Bahia. Eles comunicaram a todos os clientes, dizendo assim, olha, se você não puder, não tem grana, perdeu seu emprego, não sei o quê, fique tranquilo. Essa prestação que você não está pagando, eu vou lançar ela lá para o fim do carnezinho. E aí você, vida que segue, vai conseguir emprego, vai continuar me pagando tudo mais. E, para surpresa dele, 60% das pessoas que tinham carnezinho vendendo em abril, mesmo com essa informação que ele passou dos clientes, 60% pagaram. Então, ele ficou bem feliz. E aquilo que a gente já falava há muitos anos atrás. Você pode ser caloteiro em qualquer lugar do mundo, menos na Casas Bahia, que é o único lugar onde você vai ter crédito, mesmo com CPF sujo. Então, as pessoas, elas evitam de dar o calote na Casas Bahia. E a gente vê isso no reflexo do mês de abril. Outra coisa que a gente precisa estar olhando, determinação de quantidades que vão ser vendidas à vista e a prazo. Eu vou ter uma política de venda a prazo, ela é agressiva ou eu prefiro receber à vista. Determinação de aumentos de preços nas listas, nos produtos que eu estou colocando. Né? Então, assim, eu preciso já prever aumento em função de ou sazonalidade de produto ou em função de matéria-prima que é importada e que eu tenho que repassar o preço porque o dólar saiu de um patamar de 4,20 e foi para 5,70. E alguém vai ter que pagar a conta, né? Ou parte da conta, não tudo. Tá? E determinação das taxas das moedas estrangeiras, né, no caso de venda no mercado internacional. Então, tem que ter um parâmetro em dólar, né, o que não é muito fácil aqui no Brasil. Vamos conviver com isso. Né? Ninguém esperava dólar a 5,76, chegou a bater, e eu já ouvi gente falando que vai chegar a 7 lá vai cacetada lá para o final do ano. Então, adeus viagens, né, e produtos importados, vamos ficar um bom tempo sem ver. Outra coisa que é importante é a incorporação de sazonalidade mensal, se eu conheço ou estimar. Então, o exemplo mais tranquilo para a gente entender isso é o seguinte. Uma fábrica de biquínis e de sungas. O que acontece? Ela vende para o lojista a partir de setembro, outubro, e para nós, clientes finais, a partir de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, é o que está no mercado para a gente comprar. Os outros meses, ela não tem para quem vender, a menos que eu tenha um mercado lá fora onde eu possa fazer minhas exportações. Mas, caso contrário, a fábrica pode ficar fechada. Se eu não tiver um outro produto que eu consiga ocupar a minha mão de obra e as minhas máquinas que ela está fazendo. É um produto extremamente sazonal. Né? Então, eu tenho que colocar essa sazonalidade de venda de produto dentro do meu orçamento. Questão de sorvete também. Sorvete se vendia muito no verão. Agora que a gente está começando, inclusive no inverno, a tomar sorvete. Muito menos do que no verão, mas estou voltando eu continuo vendendo menos, mas continuo vendendo. Tá? Uma outra coisa que é importante é, quando eu tenho um produto, a expectativa de venda de acessórios e opcionais. Por exemplo, um carro. Pega um carro pelado. O carro pelado lá custa 50 mil reais. É um Fox da vida, qualquer carro. Aí, ou 40 mil. Não, 50 mil para cá. 40 mil. Mas o cara vai querer botar uma multimídia. Então, eu vou vender multimídia para ele. O cara vai querer botar umas rodas de liga leve. Vou vender banco de couro, direção esportiva, e por aí, faróis de Shannon e não sei o que mais. Então, aí o cara quer botar um monte de coisa no carro. Então, todos esses opcionais eu também vou ter que orçar, né? Porque vai complementar o produto que eu estou vendendo. Identificar os impostos sobre cada uma das vendas por produto e por mercado. Porque eu tenho, por exemplo, aqui em São Paulo, eu tenho o ISS é de 5% sobre serviço. Mas se eu for ali na esquina, lá em Barueri, é 0,5%. Em algumas outras cidadezinhas aí,
Alphaville eu acho que é 0,25%. Então, eu tenho que trabalhar com as diversas cargas tributárias também, né, que eu vou ter. Identificar créditos fiscais, se for o caso, né, para cada produto, e projeção de inadimplência. Bem ou mal, todas as vendas que eu fizer a prazo, em algum momento, e nem só a prazo, eu posso até fazer vendas à vista, o cara me dá um cheque, o cheque é um bumerangue, né? É um cheque furado. Então, eu tenho que prever um determinado nível de inadimplência no meu orçamento também. E aí a gente tem orçamentos de longo prazo, onde eu vou estar olhando mais para essas decisões estratégicas de 4, 5 anos para frente. E eu tenho planos de curto prazo, onde eu estou olhando 6 meses, 1 ano. Né? Por exemplo, orçamento de venda não, mas a Petrobras é de investimento. Eu tenho um orçamento de 5 e 10 anos de investimento. Né? São coisas importantes para ela. Nós aqui no Brasil, a gente, via de regra, faz projeção, a maioria das empresas que eu estou acompanhando faz projeção de no máximo 3 anos. E, sim, todas elas fazem de curto prazo 1 ano, mínimo 1 ano. O que vai acontecer com relação ao planejamento estratégico? Meu orçamento de vendas ele tem que absorver, né, algumas premissas do orçamento estratégico. Por exemplo, a empresa quer aumentar a sua participação no mercado. Então, isso vai ter que estar contemplado dentro do meu volume de vendas, no meu preço de venda, no prazo médio de recebimento de vendas, no meu plano de promoção e vendas e publicidade, né? O que eu vou fazer para mostrar para os caras o meu produto, e além do meu plano de despesas e de vendas e administrativas. Então, tudo isso tem que estar incorporado. Então, nós vamos aumentar a nossa participação de mercado de 5% para 10% em 2 anos. Ok, o que nós vamos fazer? Então, vamos investir nessa área de comercialização, de marketing. Né? Uma outra coisa que é importante também é a participação da equipe de venda. Quem está na ponta, ali, na frente do cliente, conversando com o cliente, entendendo o cliente, é o cara da venda. Ele que vai estar mostrando ou repassando para o corpo diretivo, para a diretoria, qual é a efetiva disposição do cliente de comprar, né? O que efetivamente ele quer comprar, porque ele está conversando com o cliente. Eu tenho conversado bastante, aí eu estou dando uma circulada na minha rua, eu tenho conversado aí com o pessoal, e a percepção das poucas lojas que estão abertas, das poucas atividades que estão funcionando, é que realmente ninguém está sabendo o que vai acontecer nos próximos meses, e a população, de um modo geral, só está comprando aquilo que é essencial. O resto não está comprando. Né? E recentemente a China, em alguns momentos, abriu a economia em algumas regiões já, e o que eles se depararam é que a população chinesa deu um boom na venda de veículos, coisa que não se imaginava. Por quê? 2 fatores. Primeiro, bom, eu ainda quero preservar a minha saúde, então eu não vou pegar transporte público, então vou comprar um ônibus, uma bicicleta, qualquer coisa assim para estar me locomovendo, moto, mas principalmente carro usado que eles estão vendendo. Ou, efetivamente, os caras ficaram tão angustiados, estou em 3 meses trancado dentro de casa, que não, eu quero um carro para fim de semana sair, espairar, ir para uma outra região, para um parque, para uma montanha, qualquer outro lugar. Né? Então, assim, chama a atenção aquilo que virou importante, se tornou importante para as famílias na saída da quarentena. E talvez a gente tenha aqui no Brasil também uma mudança de hábito de consumo. Também não, com certeza a gente vai ter isso. Né? Mas vamos ver quais são os principais setores que vão estar crescendo. O setor de bens de luxo, os caras nunca venderam tanto em 2 dias quando houve a abertura lá na China para essas lojas. Né?
A Louis Vuitton faturou um monte. Ela não esperava ter faturado tanto em 1 ou 2 dias de abertura do mercado. Bom, uma outra coisa que é importante para o planejamento de vendas é, eu tenho 2 métodos. O método baseado naquilo que se diz, então, que é levantamento junto aos principais clientes de manifestação de compra, o que eles acham que vão precisar para poder dar sequência e ampliar a sua base. Quem faz um orçamento integrado com os fornecedores é o McDonald's. O McDonald's ele faz a projeção de vendas, depois ele chama todos os fornecedores de alface, tomate, carne, etc. Então, assim, olha, nós queremos ampliar nossas vendas, vamos abrir X lojas novas, vocês têm condições, capacidade para nos atender? Se sim, ótimo. Se não, o que nós precisamos fazer para vocês conseguirem entregar para a gente? A indústria farmacêutica também trabalha nesse mesmo modelo. Então, eu vou vender X e eu preciso... E é automobilística também. Todas elas estão trabalhando nesse sentido. Pretendemos vender tanto, porque é um produto novo, tem demanda reprimida, nesse sentido, e queremos saber se vocês fornecedores têm capacidade para me entregar. Tá? A outra coisa é, então, manifestação de cliente. 2, a opinião dos vendedores, eles que estão na ponta da frente, estão ali entendendo a região onde eles estão alocados e sabem aí qual é a possibilidade de estar vendendo naquela região. E a terceira, terceiro levantamento que eu posso fazer é através de contratar consultores especialistas na área de, por exemplo, agronegócios, ou na área de econômica ou de energia elétrica, por exemplo, se for demanda por produtos de energia elétrica, criação de fábricas de parques eólicos e coisas assim. Né? Então, tudo vai depender do produto que eu estou fazendo e elaborando. Depois, o outro método é o baseado naquilo que a gente fez. Eu olho o que eu fiz lá no passado, coloco uma estimativa de crescimento de 5%, 10% ou 20%, dependendo daquilo que eu estou querendo, dependendo do produto que eu estou fazendo, dependendo dos lançamentos novos, né, que eu vou ter também, tudo depende disso. Se eu não tiver lançamento de produto novo ao longo do ano, esquece, eu não vou dobrar meu faturamento, eu não consigo subir 30%, 40% no meu faturamento. Então, eu tenho que ter todos esses produtos e novos produtos dentro desse meu orçamento. Né? Então, eu posso trabalhar com análise de regressão, análise de séries temporais, tendência, ciclo, sazonalidade, fatores aleatórios que podem estar levando aí ao aumento da minha venda. Tá? Então, tudo isso são instrumentos que eu posso estar utilizando para justamente me ajudar a fazer um orçamento. Via de regra, o que a gente trabalha mais é o orçamento baseado no que se diz, no feeling dos vendedores, né? Que deve ser, claro, avaliado e aprovado pelo comitê orçamentário, senão não tem quando tem que passar pelo comitê. Né? Então, com relação ao orçamento de vendas, seria isso que eu queria estar, a parte teórica que eu queria estar passando para vocês. Agora, eu queria estar mostrando para vocês o exercício orçamento de vendas. Também não é, peraí que eu vou ter que procurar aí. Dúvidas? Podem, enquanto eu estou procurando aqui o exercício, coloquem suas dúvidas, por favor, aí que eu vou tentar responder se eu puder. Alguma dúvida?
Não, Ô, moçada, tá muito tranquilo dar aula para vocês, hein? vamos ver os exercícios agora, né? Esse exercício 1 é bastante fácil aqui. Deixa eu já compartilhar aqui com vocês, então. Opa, onde eu tô aqui? Aqui. Bom, esse exercício é bastante simples. A empresa fabrica sorvete A e sorvete B e vende para 2 estados, São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? E aqui está a distribuição das vendas por produto, mês a mês e por estado. Tá? Na verdade, não, por estado vocês vão ter que fazer. Então, assim, produto sorvete A eu vendo 10% em janeiro e sorvete B eu vendo 20%. E assim eu vou fazer mês a mês até chegar ao total 100%. E aí eu tenho o preço de venda desse sorvete. O sorvete A custa R$3, o sorvete B custa R$2,50. E com base no cenário futuro, a empresa tem uma projeção de aumento de preço de 5% no sorvete, nos 2 sorvetes, tá? Em março, 10% em maio e 4% em junho. Tá? Então, como é que eu vou fazer esse aumento de preço? Então, eu vou pegar o meu sorvete. Em janeiro, ele custa 3. Em fevereiro, ele está custando 3. Em março, ele é 3 mais 5%. 5% representa quanto? Representa 15 centavos. Então, no mês de março, o meu sorvete vai valer R$3,15. Tá? Em abril, quanto que ele vale? R$3,15. Só um pouquinho que eu tenho que deixar o cara entrar. Em maio, então em março ele é R$3,15, em abril R$3,15, em maio ele tem um aumento de 10%. Então eu vou pegar 10% sobre os R$3,15. E assim eu vou fazer até o fim. Tá? É bastante simplesinho esse exercício, tá? Só para a gente pegar a manha do orçamento de vendas. Então, o que está pedindo aqui para vocês? Está pedindo para vocês projetar as vendas por mês e por estado em unidades e em valores monetários. Tá? E está pedindo para vocês depois, no final, fazer uma consolidação do exercício do primeiro semestre, distribuindo as vendas por trimestre, por estado, por unidades, quantidade vendida e por faturamento. Primeiro trimestre, no estado de São Paulo eu faturei tanto, no estado do Rio eu faturei tanto. Sorvete A em cada uma delas. Depois sorvete B. E assim sucessivamente. Então, é bem tranquilo a hora de conseguir começar o exercício. Então, vamos lá para as dúvidas agora, com relação a esse exercício. Eu Professora, entendi. Professora, Sim. serão 2 tabelas, então? Fazer a tabela de São Paulo e a tabela de Rio de Janeiro? Isso, são 2 tabelas. Tabela São Paulo, tabela Rio de Janeiro, e depois o consolidado dos dois, primeiro trimestre e segundo trimestre. Só para ver se eu entendi certinho, então seria 5% em março, que seria 3,15. Aí em maio seria 3,15 mais 10%, que eu fiz aqui deu 3,46. Seria mais ou menos isso, né? Isso, mais ou menos isso, exatamente. Beleza, beleza. professora, aqui na tabela B, ela fala assim, distribuição prevista das vendas por produto ambos os estados. E tem a porcentagem. A porcentagem é referente a cada estado ou é o total dos dois? A porcentagem Aguenta a tela de novo aí, professor. Desculpa, não entendi. Coloca de novo a tabela aí. Né? Eu vou colocar, só um segundinho. Na realidade, assim, eu tenho São Paulo, 800 sorvetes, e Rio de Janeiro, 200. Cada estado, mas eu tenho que abrir por estado, porque eu vou vender por estado e os preços são diferentes, por isso que eu tenho que abrir por estado, entendeu? Entendi. A minha dúvida é na tabela B, que tá assim, sorvete A 10,
sorvete B, 20. Só que é referente aos dois estados, vamos supor, na primeira linha de janeiro. Sim, 10% 10. de 800 para dos São dois. Paulo e 10% de 200 para o Rio de Janeiro. Ah, sim. Tá bom? Mais alguma dúvida? É para te enviar até que dia? Para tentar fazer esse exercício? Nós temos agora? Não, vocês podem, a partir do momento que vocês... até quinta-feira que vem. Aí, se tiverem dúvida, vocês podem estar me questionando, uma boa. Tá? E quem tiver facilidade, pode estar mandando lá no Google Classroom para mim. Eu já dou uma olhada, vejo se está certo ou está errado e vamos, se for bastante tranquilo para vocês fazerem esse exercício, eu vou passar um outro, um pouquinho mais elaborado daí. Entendeu? É que a gente também não vai perder muito tempo, porque eu acho que provavelmente, eu não sei se vocês vão trabalhar nessa área. O que é importante é você saber como funciona. Né? Vocês terem feito alguns exercícios, porque chegar lá na frente aí, vocês estão na área de controladoria de uma empresa e o cara assim, pô, e aí, começa a pensar no orçamento para minha empresa, como é que tu vai começar a fazer esse negócio? E, pelo menos você tem uma ideia de como funciona um orçamento para poder começar a elaborar, entendeu? Professora, Sim. esses exercícios que a senhora enviou lá no Google, eles são para nota da N2? Não estou mandando nada para nota N2 ainda. Não. O que vai acontecer? Porque eu acho assim, esse que eu mandei, agora a gente está começando com orçamento, né? Eu acho que eu vou fazer talvez um outro exercício. Vamos terminar a parte de vendas, a gente vai fazer a parte de custo dos produtos vendidos, e aí eu faço um exercício contemplando venda e custo dos produtos vendidos para computar nota. E aí eu vou fazer talvez 2, 3 exercícios valendo nota para juntar tudo isso num bloco, entendeu? E não fazer como... Porque esse primeiro bimestre foi meio atrapalhado, eu sei disso. Né? Tanto que eu recebi trabalho atrasado, porque, assim, a gente não estava se organizando... A faculdade estava um pouco perdida e eu tive problema com o meu computador, então não conseguia gravar vídeo, não conseguia fazer nada, porque estava sem... O áudio estava desligado. E o que eu estava fazendo é gravando pelo celular um videozinho, safadinho, mandando para vocês, dizendo assim, me desculpa, qualquer coisa, entra em contato comigo por WhatsApp, né? Ou por e-mail, que eu vou tentar resolver a dúvida de vocês. Só que agora a gente já tem mais estrutura, eu já tenho com o Google Classroom, com o próprio Zoom, continuo com o WhatsApp, quer dizer, eu estou assim, praticamente 24 horas plugada. Então, vocês não tem mais aquela desculpa, o professor me abandonou. Né? O professor não consegue responder minhas perguntas. Então, agora eu acho que dá para a gente fazer uma coisa mais séria, né? E fazer 2, 3 exercícios e contar nota. Né? Eu tenho uma planilha aqui que eu faço controle, eu computo a nota de vocês, mais o projeto Inter, e aí no projeto Inter, eu não tenho nenhuma orientação do professor Rogério sobre como vai ficar o Inter esse semestre. Então, o que eu fiz foi, eu cobrei de vocês estão fazendo, estão encaminhando para mim, eu divulguei a nota que foi passada, que eu dei para vocês, para os outros professores, para eles estarem lançando, mas eu sei que eu tenho turmas que não têm nota de Inter, que o professor simplesmente não está cobrando os alunos. O pessoal do quarto e quinto de contábil está sendo cobrado, porque eu estou assessorando também lá. Então, eles também estão fazendo. Só que o que a gente está fazendo? Eu prefiro, né, buscar e fazer com que vocês façam bons trabalhos, e ótimo, vocês vão ganhar minha nota, eu vou passar essa nota para os professores, do que a escola não se manifestar e chega lá no final do semestre, mas tinha a nota do Inter, vocês não fizeram nada, e aí o aluno se ferra. Então, é um pouquinho essa a minha posição. E para contornar tudo isso, eu acho que 3 atividades valendo nota nesse segundo bimestre, e aí
eu não sei como é que a faculdade vai fazer, se vai ter a prova oficial também no final do semestre, né? Que é lá pelo dia início de junho que tem que ter. A gente não tem orientação nenhuma. Então, o que eu vou fazer é, o que eu posso antecipar de nota, ótimo. Se tiver uma nota oficial, uma prova oficial, ela vai valer um X para mim, mais todos os exercícios que eu estou mandando para vocês. Entendeu? Para não ferrar, né? Porque senão a coisa pode ferrar mais ainda. Professora, a Sim. senhora já tem as notas do primeiro bimestre, as médias finais? Já está publicado. Já está lá no sistema. Tá bom, então. Obrigada. Tá bom? Mais alguma? Professora, então assim, quanto ao interdisciplinar, por enquanto não tem nada certo que a gente tenha que fazer, né? Porque a apresentação, obviamente, não vai ter. Não. Então, por isso mesmo que eu tô querendo o seguinte, eu estou avisando o seguinte. Talvez não tenha a apresentação, mas me entreguem a parte escrita, entendeu? Porque aí eu consigo mostrar lá para o Rogério, assim, ó, meus alunos fizeram, eles só não puderam apresentar, mas está pronto. Então, eu vou considerar na nota. Todos os outros professores vão ter que considerar também. Tá, então, por exemplo, o meu grupo, a gente encaminhou a parte escrita na primeira etapa do projeto. Na segunda, então, até o momento, a gente não tem que fazer nada, porque a parte escrita está pronta. Não. Aí é que tá. O que vocês... Aí é isso que eu queria pontuar aqui com vocês. Quem acha que me entregou o trabalho já com tudo pronto, problema, objetivo, e já escreveu lá o que Harry Potter, estratégia de marketing, não sei o que mais, está muito fraco esse conteúdo. Vocês pesquisem conteúdos no Google acadêmico, no Cielo, pesquisem novos artigos. Vocês estão escrevendo um artigo, então vocês estão defendendo uma ideia. Vocês têm que pegar autores que corroborem ou não com a ideia de vocês, que sejam contrário à ideia e justificar isso, entendeu? Não é só pegar assim, vou falar de marketing, aí tem o Porter lá com as 4 perspectivas dele, né? Se o produto é um produto que tem barreiras de entrada, é um produto X lá, não sei o quê, eu nem me lembro mais como é que eu posso. Faz tempinho que eu não estou mexendo com estratégia. Isso daí para mim não é nada. Isso daí tu pegou uma aulinha de marketing, foi lá e botou no projeto. E por que eu denoto em cima disso dizendo que é um artigo científico? Não vale. Entendeu? A ideia é vocês escreverem um artigo científico que possa ser publicado dentro da universidade. E não um simples trabalhinho de primeiro semestre. Deu para entender a diferença? Deu sim. Deu? Então tá. Então por isso que todos que me entregaram com aquele blá blá blá, eu falei assim, ó, vocês têm que fazer pesquisa, vão melhorar esse conteúdo, dependendo da área certa de qualidade, de market share, de Nokia e Samsung, vão ver a fundo o que aconteceu nas empresas, qual foi a estratégia que deu errado, vão buscar referências em cima disso para evidenciar aquilo que vocês estão colocando, entendeu? Beleza? Tem um passarinho lindo aí. Tudo ok. Tudo ok? Ok, então. Vamos tentar se organizar e quem tiver dúvida nesse exercício, então, por favor, me vai mandando o WhatsApp, ou manda e-mail e a gente vai, ou pelo Google Classroom, a gente vai tentar tirar as dúvidas e vamos conversando conforme tiver o humor de vocês, a gente pode estar mandando mais um exercício durante essa semana, ou lá para quinta-feira, e na quinta-feira à noite a gente faz uma live para discutir esse exercício, como ele seria estruturado para vocês conseguirem resolver. Beleza? Professora, Sim. tinha subido 2 e-mails para mim que a senhora tinha inserido 2 atividades lá no Google. Hoje subiu mais 2 e-mails. É isso mesmo? Tem 4 atividades lá?
Eu não consegui entrar, não tive tempo. Não é 4 atividades. O que acontece? Subiu, eu acho que foi da segunda-feira, 2 videozinhos. O que estava acontecendo comigo aqui? Eu não estava conseguindo fazer vídeo com um tempo superior de 15 minutos. E eu não conseguia cadastrar o meu telefone no YouTube para aumentar esse tempo de vídeo, entendeu? Sim. E eu tentei de todos os jeitos durante 3 semanas. E essa semana, então, o que eu fiz? Bom, eu não consigo gravar um vídeo de 20 minutos, eu estou fracionando em 2 pequenos. Então, você vai ver que os 2 que eu mandei na segunda-feira é orçamento parte 1 e parte 2. Tá? E aí, hoje, eu gravei o vídeo dessa aula 2, que está ali no banco de dados para vocês, e eu mandei o vídeo dessa aula 3, que é o orçamento de vendas, que é um vídeo pequenininho, de 10 minutos, entendeu? Então, assim... No caso, a gente tem quantas atividades para entregar? Para entregar é só essa atividade aqui do sorvete, não é nada. Ah, tá. Beleza. Tá? O resto é tudo vídeo, é PowerPoint, é coisa para vocês estarem revendo o que a gente conversou hoje, tá? Uhum. Não, é porque eu vejo só os e-mails subindo. Eu deixo para acessar lá só no dia de aula mesmo. Aí eu vi subindo durante a semana, eu falei, putz, é uma atividade atrás da outra, eu tô ferrada. Não, eu não, na verdade eu não tô exagerando. Assim, quando é um conteúdo que nem esses, aula 1 e aula 2 é super teoria, entendeu? Isso não tem atividade. É só vídeo para vocês entenderem o porquê do orçamento, da importância e como eu faço. Aula 3, aí sim, agora a gente falou de orçamento de vendas, né, projeção de crescimento de vendas, e tem que trabalhar com preços e coisa assim, então tem um exercício para fixar, ok? A hora que a gente trabalhar com orçamento de produção, eu vou dar o vídeo, vou fazer o PowerPoint e vou mandar um exercício também para a gente estar fazendo e fixando, beleza? E essa eu deixei por hoje, tá ótimo. Glória, meu Deus, muito, muito obrigada, meu pai. Muito. Professora, uma aluna fez uma pergunta aqui. Que pergunta? Todas as suas aulas vão ser por aqui agora? As explicações também? Se vocês quiserem, tá? Eu acho que essa interação é uma coisa interessante, né? Porque tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, tá lá no Google Classroom, no Ava, e eu estou mandando por e-mail também, tá? Então, assim, mas eu sei que tem gente que não tem acesso ao Zoom, que não está conseguindo entrar. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou gravando esse vídeo e vou disponibilizar no e-mail da sala. E aí, quem não tem acesso, que não pode estar ao vivo e a cores, pelo menos tem todo o conteúdo, mais essa aula que eu vou estar disponibilizando no YouTube. Ótimo. Tá? É porque, assim, eu sei que tem alunos que não estão conseguindo acessar. E eu não quero prejudicar eles. E também tem alunos que estão trabalhando em casa e que não tem horário para terminar esse expediente de trabalho. Então, porque muita gente ainda está se adaptando nessa parte de home office. Sim. Eu, por exemplo, no começo da aula, eu estava trabalhando e assistindo a sua aula. Tá. Não. Tirando essas lambanças aí desses primeiros 10 minutos, até todo mundo se plugar e não sei o que mais, então... Mas a aula, depois, ela flui direitinho. Então, ele pula. Vai estar lá as 2 horas que a gente ficou. Né? Amanhã mesmo eu já faço isso. Eu já disponibilizo no e-mail da sala, que daí no final de semana, quem não conseguiu assistir, pode assistir. Depois tem todos os vídeos pequenininhos que estão lá no Google Classroom, no Ava e no e-mail que eu mandei hoje também para vocês. E aí tenta resolver o exercício. Se não conseguir, manda e-mail e tem o WhatsApp. Tamo aí, cara. 24 horas por dia plugado. Beleza? Beleza. Tá? Então, assim, se tiver dúvida, manda, comunica. Não adianta nada chegar no dia lá na frente e dizer assim, professor, não entendi nada. Né? Aqui, vamos conversar. E eu acho que mesmo
Hoje foi uma aula bastante extensa, né? A gente viu 3 assuntos diferentes. Mas eu acho que assim, as próximas, né, a gente, com 1 hora, no máximo 1 hora e meia, a gente consegue resolver os assuntos e já discutir os exercícios para vocês estarem fazendo a atividade. Tá bom? Mas eu gostei bastante dessa ferramenta, né? E como eu posso salvar isso com um link no YouTube, qualquer um da sala pode ter acesso a essas informações depois, tá? Beleza? Beleza. Professora, Sim. só uma dúvida. Essa quantidade de São Paulo e Rio é a quantidade mensal ou é anual? Não, isso aqui é no semestre. 800 é? mil, 800 mil que tu vai dividir por mês aqui, ó, tá? Isso daqui é sorvete A, 800 mil no semestre, 600 mil de sorvete B. Com essas porcentagens ao longo dos meses, tá? Ah, então tá bom. Tá certo, obrigada. Ok. Tranquilo. Podemos encerrar nossa aula de hoje? Podemos. Podemos. Então, bom Podemos. Bom feriado para vocês, boa quarentena, continuação de quarentena. Obrigada por terem participado da live de hoje. E até a semana que vem. Ai, que coisa bonitinha esses cachorros. De quem é? Da Caroline? Não, meu, da Eliana. Ô, Eliana, ô, coisa linda. São 3. Se a senhora quiser para a senhora, eu tô dando. Ah, eu adoraria. Eles adoram chinelo. Eu adoraria cachorro, mas infelizmente moro em apartamento. E aí eu tenho até dó de ter cachorro. Sempre tive quando eu morava com minha mãe e meu pai, que a gente tinha casa, tinha sítio, sempre tive cachorro. Mas agora não dá. Apartamento não dá, não tem jeito. Então tá, boa noite para todos. Boa noite. A Jaqueline, professora, todas as aulas vão ser por aqui agora, as explicações? Sim, eu acho que se der certo para todo mundo, vamos lá, né? Se todo mundo se plugar, tranquilo. Então falou, bom feriado e até a semana que vem. Abração, tchau. Boa noite, obrigado, professora. Boa noite, obrigado a vocês. Tchau, tchau.